vocês aqui em Mateus capítulo 14 e o versículo de número 28. Mateus capítulo 14, versículo 28. Você que tem sua Bíblia, ok? Você pode acompanhar, se não tiver, tem aqui atrás no screen. E nós vamos ler esse texto bíblico, bem conhecido. E nós vamos meditar. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Amém? Bem, eu disse, é um texto conhecido, e eu mesmo já falei aqui na igreja nesses quase 14 anos, não lembro quantas vezes mais, falei várias vezes sobre este texto bíblico. E hoje nós vamos meditar sobre esta passagem. Sobre essa passagem. Primeiramente, eu posso fazer uma pergunta para que nós possamos nos focar nesse texto e na mensagem. Dentro deste texto bíblico, eu posso dizer o seguinte: o meu sucesso depende do quê? O meu sucesso depende do quê? E de quem? De quem depende o meu sucesso? Nós estamos cursando o último momento de 2019. Estamos nas últimas curvas de 2019. E sempre quando nós vamos avançando a faixa de chegada, nós começamos a refletir sobre o passado e já olhar para o futuro. E começamos a projetar, começamos a arquitetar, começamos a dizer para nós mesmos o que eu fiz e o que eu farei. E começamos também a fazer votos. E falar em votos, na quinta-feira aqui, falando de Samuel, falamos sobre votos. E fazemos os nossos votos, as nossas promessas de fim de ano, de virada. Do que será da minha vida em 2019, no caso, agora do que será em 2020. E pedimos perdão para Deus das nossas negligências, das nossas debilidades, e pedimos que Deus nos auxilie no ano futuro. Parece até que na virada do ano Jesus vem arrebatar a igreja e a gente quer estar direitinho para subir com o Senhor, porque sempre nesta lombada final parece que Jesus já está com os braços estendidos, dizendo: vem. E então nós pedimos perdão, porque deixei de fazer, e me ajude a entrar no próximo ano, que farei coisas diferentes. Nesse texto bíblico, nós devemos olhar e dizer para nós: o meu sucesso depende do quê? Do que depende o meu sucesso? Eu posso dizer para você que o meu e o teu sucesso, primeiramente, depende de nós. O meu sucesso depende de mim. É isso que nós devemos dizer. Você precisa olhar para si mesmo. Você precisa olhar com os óculos do discernimento e dizer assim: o meu sucesso depende primeiramente de mim. Primeiramente de mim. Se eu quero sucesso na minha vida, se eu quero um milagre na minha vida, o primeiro passo quem deve dar sou eu. Se eu quero
o milagre, eu preciso tomar uma atitude. Quando o Lázaro foi ressuscitado, alguém precisou dar um primeiro passo. E esse alguém era alguém que queria o milagre. Então esse alguém que queria o milagre, ele precisou dar o primeiro passo de remover a pedra. Então, o meu sucesso primeiramente depende de mim. O primeiro passo sou eu que preciso dar. A atitude precisa partir de mim. Eu preciso ter consciência que eu preciso dar o primeiro passo. Eu não posso cruzar os meus braços e esperar que o milagre caia na minha cabeça. Eu não posso assentar-me confortavelmente esperando que o milagre cairá. Eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso tomar atitude daquilo que eu quero. Então, quando nós olhamos para este texto bíblico, nós aprendemos que o sucesso depende primeiramente de nós. Nesse texto bíblico nós olhamos aqui e aprendemos a enfrentar de frente o caminho da fé. Quando olhamos para este texto bíblico, nós aprendemos que diante de nós existe o caminho de fé. Existe um caminho de fé. E este caminho de fé precisa ser percorrido. E para isso precisa uma atitude da nossa parte. Precisa de atitude. Quando Pedro estava sobre aquele barco, o mar bravio, eles contemplam um vulto em meio ao mar, não reconhecem quem era, e a primeira coisa que veio sobre a mente daqueles discípulos é que era um fantasma. Tinha que ser um fantasma. Não pode ser outra coisa a não ser um fantasma. Às vezes nós esperamos o milagre, mas desacreditamos do milagre. Às vezes nós estamos aguardando algo de Deus, e quando isso sobrevém sobre nós, nós não acreditamos. Não, Jesus não pode ser. Quem é que está aí? E aí Jesus diz: sou eu. Não pode. Não pode, Jesus. Tem que ser um fantasma. Tem que ser um fantasma. Não é assim que acontece na maioria das vezes conosco, quando recebemos algo de Deus e dizemos: não pode, tem que ser do inimigo. Tem que ser do inimigo, não pode ser de Deus. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Eu tive uma experiência sobrenatural na minha vida. E quando o sobrenatural aconteceu na minha vida, eu disse: não pode ser, tem que ser o diabo. Não pode ser Deus. Quantas vezes nós aguardamos o milagre, quantas vezes nós ouvimos, quantas vezes nós falamos quem é, quantas vezes nós queremos ouvir a voz do Senhor, quantas vezes nós indagamos, quantas vezes nós gritamos ao vento, dizendo quem é, e aí Jesus diz: sou eu. Não pode, tem que ser um fantasma. Tem que ser um fantasma. O caminho da fé é o caminho rumo ao desconhecido. Pedro estava no barco e ele tinha agora que percorrer o caminho da fé, porque ele ouviu a voz, desacreditou de quem era, desacreditou e fez prova dizendo: se és tu, Senhor, que eu vá caminhando pelas águas ao seu encontro. E Jesus diz: então vem. Esse caminho
que Jesus pede para percorrermos até Ele é denominado o caminho da fé. É o caminho mais distante, mais pavoroso, é o caminho mais difícil de percorrer, é o caminho rumo ao desconhecido. Você sair da sua zona de conforto, ainda que esteja sendo açoitado pelo vento e pelas águas, mas você ainda está confortável dentro deste barco. Aí você ouve uma voz que supostamente pode ser Jesus na sua mente, porque você ainda não acredita que seja Jesus, porque se você acreditasse, não fazia prova. E aí, esse caminho é o caminho da fé, o caminho rumo ao desconhecido. O teu milagre está no fim deste caminho. A sua bênção está do outro lado deste caminho. Para você receber a sua bênção, não basta apenas colocar um pé fora do barco. Para você receber o seu milagre, não basta colocar os 2 pés fora do barco. Para você receber o seu milagre, você precisa percorrer o caminho rumo ao desconhecido. Você não conhece, você não sabe o que está te aguardando ali. É por isso que eu chamo de caminho da fé. Tem que exercitar a fé. Aí você fica titubeando: vou ou não vou? É Jesus ou não é? É Jesus ou é um fantasma? Ele está dizendo para mim, mas e se é um fantasma que está me enganando e eu vou pisar e vou morrer afogado? E agora? Sabe aquelas dúvidas? Aquelas dúvidas que começam a rondar a sua mente, invadir o seu inconsciente. Sabe aquelas vezes que você precisa de um milagre? E quantas vezes eu já ouvi pessoas que ele está orando e dizendo: Jesus, me usa, Jesus, me batiza com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas. E aí ele diz assim: mas e se eu falo e não é de Deus? A fé é o caminho rumo ao desconhecido. Imagina você descer no meio do mar. No meio do mar, você não enxerga nada, porque eles não conseguiram reconhecer Jesus. No meio do mar, você tem que andar em direção a alguém que supostamente pode ser Jesus. É só através da fé. É o rumo ao desconhecido. E o nosso milagre depende unicamente de mim, porque o Senhor já disse: vem. O Senhor já disse para você: vem. Aquilo que você vem buscando de Deus, aquilo que você já pediu de Deus, o milagre que você busca para a sua vida, para a sua família, depende de você, porque o Senhor já disse: vem. Agora é ter a certeza que do outro lado está o seu milagre, e que a direção que você está tomando é realmente dada pelo Senhor. Há um desconhecido diante de você, um caminho desconhecido diante de você, mas você precisa enfrentar o caminho da fé. O caminho da fé. Se queremos receber algo de Deus, nós precisamos fazer o quê? Sair do barco. Nós precisamos sair do barco. Fé, meus irmãos, fé, sair do barco, é percorrer o caminho da fé. Sair do barco é percorrer o caminho da fé. E o caminho da fé não é você sair do barco e dizer assim: eu saio, mas eu vou colocar um colete salva-vidas. Isso não é fé. Percorrer o caminho da fé rumo ao desconhecido não é você dizer assim: esse barquinho é muito pequeno, deixa eu conseguir dinheiro e comprar um barco maior e não haverá mais problemas.
na minha vida. Isso não é fé. Fé é você sair do barco sem colete salva-vida. Fé é você percorrer o caminho da fé rumo ao desconhecido, acreditando que a voz que você ouviu, ela é de Jesus. Isso é percorrer o caminho da fé. Então o Senhor, Ele nos convida a dar esse passo. A dar esse passo. Agora o que acontece muitas vezes é o seguinte: o Senhor diz, vem, e muitas pessoas saem do barco. Ele começa a caminhar. Só que quando ele dá alguns passos, ele não acredita no que ele está fazendo. Sabe? Não sei se já aconteceu isso com você, de fazer alguma coisa e dizer, olha, eu estou fazendo, mas não estou acreditando que sou eu. Você nunca disse isso, eu não acredito que eu consegui. Pedro, ele caminha, estava indo bem. Mas daqui a pouco ele começou a duvidar que ele estava caminhando. E esse é o problema. O problema do fracasso de muitos é duvidar que pode caminhar, quando na verdade ele já está caminhando. É só continuar acreditando que os passos que está dando estão sendo sustentados pelo Senhor. Mas é aquela pessoa que ele faz alguma coisa e diz, isso não é de Deus não. Eu fiz aqui, mas não, isso não é de Deus não. E ele começa a afundar. Sabe o que é isso? É o ceticismo, a dúvida, começa a invadir a mente dessas pessoas. Ele faz algo, mas ele duvida daquilo que ele faz. Ele caminha, ele está caminhando sobre as águas, mas no mesmo momento ele começa a duvidar que ele pode caminhar sobre as águas. O grande problema também de muitas pessoas de percorrer o caminho da fé é de desviar os olhos de Cristo. Desviar os olhos de Cristo. O momento que nós estamos caminhando sobre a água, o momento que nós estamos caminhando rumo ao desconhecido, isso é fé. E eu desvio os meus olhos de Cristo, é o momento onde eu vou começar a afundar. Porque os nossos olhos devem estar sempre fitos em Cristo, caminhar sempre olhando para Ele, sempre olhando, jamais tirar os olhos de Jesus Cristo. O problema de muitas pessoas também é que muitas vezes ele está caminhando rumo ao desconhecido. Ele sai do barco, ele obedece à voz do Senhor que diz vem. Ele vem, ele sai, ele desce do barco, ele começa a caminhar. Mas o problema é o seguinte, é que quanto mais ele caminha rumo ao desconhecido, quanto mais ele vai, quanto mais ele caminha, em vez de ele mais ser grato a Deus, não. Como ele está caminhando, chega um ponto que ele diz assim, não preciso mais de Jesus para caminhar sobre as águas. Não preciso mais de Jesus, por quê? Porque eu sou bom, eu consigo caminhar. Quando nós deixamos de atribuir a Cristo aquilo que é devido a Ele, nós vamos começar a afundar. Quantas pessoas que começaram a caminhar foram bem, glórias a Deus, glórias ao Senhor, atribuindo ao Senhor tudo aquilo que está acontecendo na vida dele. Mas chega um momento que ele se torna tão autossuficiente, que ele esquece de atribuir que o milagre que ele está usufruindo depende de Deus, e ele começa a acreditar que realmente ele é bom e que ele pode trilhar o caminho do desconhecido sem a ajuda do Senhor Jesus. Esse é o perigo. E aí que nós vemos muitas pessoas morrendo pelo caminho. Muitas pessoas morrendo pelo caminho porque deixaram de atribuir aquilo que pertence a Cristo e começaram a se inflar. Lembram-se daquela passagem que quando Jesus estava para entrar em Jerusalém, ele pede a alguns dos discípulos que fossem a um local e trazer uma jumentinha que ninguém tinha montado naquela jumentinha.
Quando aquela jumentinha entrou em Jerusalém, Jesus montado sobre aquele jumentinho, as pessoas lançavam capas, mantos, ramos de palmeira, e aquela jumentinha caminhava sobre aqueles mantos, aquelas capas, aqueles ramos. Mas eu tenho certeza que se nós conseguíssemos entender aquele animalzinho, aquele animal diria o seguinte: eu sei que eu piso sobre isso, mas que tudo isso que estão lançando não é para mim, é para aquele que está sobre eu. Eu desfruto de tudo isso, mas quem está sendo ovacionado não sou eu. Quem está sendo ovacionado é aquele que está sobre eu. Tudo isso que está acontecendo, que eu estou caminhando e desfrutando dessas honrarias, não é para mim, é para aquele que está sobre eu. Então tudo que nós recebemos, os passos que nós damos sobre as fortes correntezas, os passos que nós damos rumo ao desconhecido, é porque há alguém sobre nós nos sustentando. Há alguém que está dizendo: vem. Há alguém que diz: não temas, porque eu estou contigo. É Jesus. E enquanto nós acreditarmos que só estamos caminhando, que só estamos em pé, porque dependemos de Jesus, continuaremos e chegaremos ao outro lado, triunfaremos sobre o desconhecido e alcançaremos aquilo que nós desejamos. É isso que o Senhor nos ensina: caminhar rumo ao desconhecido, sobre a sua palavra, acreditando na sua palavra, e sem jamais desviar os olhos daquele que nos chamou, daquele que nos capacitou, que é Jesus Cristo. Sem jamais acreditarmos que estamos pisando porque somos bons, sem jamais deixar que essa vaidade invada o nosso íntimo, e que venhamos a dizer: eu estou caminhando porque sou bom, porque eu treinei. Mas sim, a cada passo que nós dermos sobre as águas rumo ao desconhecido, a cada passo que nós dermos dizer: graças, Senhor, graças por não deixar que eu tropece, graças por não deixar que eu caia, graças porque se estou pisando é porque o Senhor me sustenta. A cada passo que nós damos, dependemos unicamente de Cristo. Se caminhamos, é porque o Senhor nos sustenta. Se estamos em pé, é porque o Senhor nos sustenta. Esse é o motivo de estarmos aqui nessa noite, porque o Senhor nos chamou: vem. E aqui estamos nós. E a cada dia, nessa existência, caminhamos rumo ao desconhecido, com desafios periodicamente. E a cada dia temos desafios diferentes, e necessitamos caminhar. E nós não sabemos o que nos espera lá na frente, mas esse é o caminho da fé. E se eu ficar no meu barco, eu não vou atingir aonde o Senhor quer. Vem, o Senhor está falando, mas tem muita gente dentro do barquinho com medo. Não, eu não vou. Jesus diz: vem. Não, eu não vou. Pode ser um fantasma, e se não for um fantasma, eu não acredito, eu vou afundar. Como que eu vou caminhar sobre as águas? E Jesus de longe está dizendo: vem, vem. O Senhor não podia chegar bem perto e mostrar o rosto e dizer: vem. Não, isso é para provar a fé. Às vezes você não vê. Não é muito mais fácil ver? Não é muito mais fácil você estar contemplando? Mas o Senhor trabalha com o desconhecido na nossa vida. Quantas coisas que nós queremos e nós não sabemos como
conseguir, quantas coisas queremos atingir, mas nós não conhecemos, e o Senhor está de longe, só dizendo: vem, vem. O que Ele diz? Acredite, acredite na minha palavra, vem. E quantas pessoas que não saem do seu barquinho e fica dentro do barquinho, ele morre no barquinho, mas ele não sai do barquinho. Sabe daquela história? Até escrevi, não sei se é no primeiro ou no segundo livro meu, sobre o alpinista, que ele caiu, mas ficou pendurado, e dava 1 metro, 2 metros da terra, só que era noite escura, ele não enxergava, e ele ficou com medo de cortar a corda, e ele ouviu uma voz que dizia: corta a corda, corta a corda. Ele disse: não corta, eu vou morrer. No outro dia amanheceu, eu estava morto pelo frio, a uns 2 metros do chão. Quantas pessoas que estão assim com medo, dentro do barquinho, e não saio, não saio, eu não saio porque eu vou morrer. Se eu não morrer aqui na água, eu morro porque o fantasma vai me pegar. E Jesus dizendo: vem, sou eu, vem. Não pode. Tem gente que ele tem mais facilidade para crer em fantasma do que na voz de Jesus. Não é assim? Tem muita gente que tem mais facilidade para crer no que é ruim, no que é bom. Jesus disse: sou eu, vem. Aí a pessoa diz: não vou, é um fantasma. Eu acredito mais que é um fantasma, que é Jesus. Eu acredito mais no fantasma do que em Jesus. Sai do seu barquinho nessa noite e percorra o caminho da fé. Que neste ano de 2020 você possa dizer para você o que eu quero para mim nesse ano de 2020, o que eu quero para minha família nesse ano de 2020, o que eu quero. O teu sucesso depende de você. O Lázaro deixa que Jesus ressuscita, mas remove a pedra, sai do barquinho primeiro. Quer caminhar sobre as águas? Eu quero, então sai do barquinho, mas eu não consigo. Sai do barquinho. Eu quero caminhar sobre as águas, mas não acredito que posso. Eu quero caminhar sobre as águas, mas eu tenho medo de sair do meu barquinho. Que nesse próximo ano você possa sair do seu barco, que você possa investir o seu tempo na obra do Senhor, o seu talento na obra do Senhor, porque quem pede é você, não é o pastor quem pede. Quem pede somos nós. Quando eu deixo de fazer algo para Deus, quem pede sou eu. Porque quando eu chegar diante do Senhor, eu serei cobrado. E o Senhor dirá assim: cadê o seu talento? Está aqui, Senhor, guardei bem guardado, porque tive medo de perder. E o Senhor é um Senhor duro. E o Senhor dirá assim: se você sabia que eu era duro, por que não multiplicou então? Saia do seu barco, da sua zona de conforto. Façamos a obra do Senhor. Não vou fazer, não vou sair do barquinho. A obra do Senhor, ela continua sem eu, irmão. A obra do Senhor continua sem o pastor. Então quem impede sou eu quando eu deixo de fazer algo para Deus, porque a obra ela continua. É loucura quando nós pensamos assim: se eu faltar, acaba. É loucura, é insanidade pensar isso. Deus sempre levanta alguém, às vezes melhor ainda do que eu. Vamos sair do nosso barquinho. Saia do seu barquinho para o louvor, saia do seu barquinho para a palavra, saia do seu barquinho para fazer algo para Deus na igreja. O que nós estamos fazendo para Deus? O que eu tenho feito para Deus esse ano? Esse ano eu fiz bastante coisa, eu arrastei essa caixa para lá, eu puxei essa cadeira para cá, só isso. O que nós fizemos para Deus? E o Senhor está dizendo: vem, caminha, vem, caminha. E nós: não, eu vou ficar aqui. Vamos caminhar rumo ao desconhecido, o caminho da fé. Que nós possamos
dizer isso para nós. O que eu quero da minha vida? O que eu quero como crente? Eu sou cristão, o que eu quero? Bem, o que eu quero para mim? Tá bom, do jeito que tem, eu venho para a igreja aqui, quando canta eu elogio, quando não canta eu murmuro e vamos indo. Se eu gosto eu digo amém, se não gosto eu falo de todo mundo, é isso. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo na nossa vida como cristãos? E eu tenho certeza que os irmãos estão apreciando essa palavra, amém? Amém. Porque no YouTube, eu sei que as pessoas gostam quando ouve o Silas Malafaia bater, é maravilhoso, não é? Quando a gente ouve, eu sei que tem gente que acompanha, um monte dessas gente que bate na internet, é uma maravilha. Só que quando o pastor na igreja local fala, aí é ruim. Lá o Silas Malafaia na internet batendo é uma maravilha, porque bate no outro, né? Aí quando o pastor chega aqui na igreja e cobra, não, ele não presta. Não é assim? Meus irmãos, vamos sair do barco, vamos rumo ao desconhecido, vamos nos aventurar, se arrisca um pouco mais. Jesus está dizendo, vem, vamos fazer algo para Deus, porque tem muita gente saindo do barco, e você vai ficar e vai morrer sozinho no barco. Tem muitos que já saíram, e muitos que estão saindo do barco. Jesus está dizendo, vem, tem muita gente que está seguindo Ele. E se você não sair do barco, você vai ficar e vai morrer sozinho no barquinho, sem conhecer o desconhecido, sem percorrer o caminho da fé. Vamos fazer algo para Deus, meus irmãos. Se você cante, procura liderança responsável pelo louvor. Se você prega, procura quem é responsável. Se você trabalha com criança, procura liderança. Façamos algo para Deus. Saiamos de dentro do nosso barco. Vamos pisar sobre as águas. Vamos acreditar que Deus está conosco. Vamos fazer algo para o Senhor. O que nós temos feito para Deus? Às vezes eu começo a observar quantas pessoas que entram ano, sai ano, não faz nada para Deus e é talentoso. Pessoas que tocam, que cantam, que pregam, que ensinam, mas o que está fazendo para Deus? E às vezes murmurando ainda murmurando às vezes. O que nós estamos fazendo quando nós nos colocamos na presença do Senhor? Não estamos diante de um fantasma, nós estamos diante de Cristo, nós estamos diante de Jesus que está dizendo, vem, que nós possamos sair de onde nós estamos e seguir rumo ao Senhor. Amém? Eu quero orar neste momento, se por gentileza, por favor, quero colocar-se em pé, eu vou estar orando com vocês.